Abra sua Bíblia para nós refletirmos hoje à noite no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Lembrando que nós vamos ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz para trazer algo novo para a nossa vida. Esse livro, queridos, é um livro incrível, né? Não sei quantos ainda não leram Esther. E só uma curiosidade sobre esse livro: Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome Deus. A palavra Deus não existe no livro de Esther. Mas nós não temos um livro na Bíblia que fala tanto sobre o agir de Deus nos bastidores. É um livro fantástico, magnífico. Então, apesar de não falar o nome Deus, mas é um livro que expressa, que expõe e que fala sobre o agir de Deus na vida de Esther e dos personagens que aparecem aí. Então, quero ler com você esse capítulo 4, versos 13 e 14. Eu vou ler nessa versão que está aqui no telão, que a minha é um pouquinho diferente. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Queria ler só o final, volta aí. E quem sabe se para uma conjuntura como esta fostes elevada a rainha. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, há muitos anos atrás eu li um livro, o livro de Corin Timbu, eu acho que é assim que se pronuncia, O Refúgio Secreto. Lá conta a história de como essa jovem, Corin Timbu, salvou a vida de 800 judeus, porque escondia esses judeus lá na Alemanha nazista, em cima de uma relojoaria. Os seus pais, sua família tinham uma pequena relojoaria nessa cidade, e os judeus eram perseguidos pelo nazismo, todos nós sabemos, e eles tiveram durante muitos anos um ministério de esconder esses judeus, de protegê-los da morte por parte dos nazistas. Então aquele lugar se tornou um refúgio para os judeus, e 800 vidas foram salvas naquele primeiro andar daquela relojoaria. E Corin Timbu foi a filha, né, daquela família que se dispôs a arriscar a sua própria vida para que os judeus fossem salvos. Era um tempo difícil, era um tempo de guerra, a Segunda Guerra Mundial, era um tempo de perseguição aos cristãos, em especial aos judeus, era um tempo difícil, era um tempo negro, era um tempo de lutas espirituais, e Deus usou aquela família, Timbu, para livrar os filhos dele, para abençoar a nação de Israel. E o texto que nós lemos aqui hoje à noite, nos fala de Esther. Esther era órfã, criada por Mordecai ou Mardoqueu, segundo a versão, mas é o mesmo nome. Ela estava cativa, aliás, a Babilônia havia levado os judeus cativo, e depois de 70 anos de cativeiro, a Pérsia, o Império Medo-Persa, tomou a Babilônia, conquistou a Babilônia. Ciro, o rei da Pérsia, decretou a libertação dos judeus, que eles voltassem para Jerusalém. Só que nem todos os judeus voltaram. Os judeus voltaram para Jerusalém em três fases diferentes. Três modos, 3 épocas diferentes. Os judeus que não voltaram para Jerusalém foram dispersos no Império Medo-Persa. E Esther estava morando na Pérsia, numa das cidades da Pérsia, e ela chegou a ser rainha da Pérsia. Muitos de nós conhecemos a história, que o rei Assuero, ou o rei Xerxes I, havia dado um grande banquete, e durante muito tempo se celebrou a grandeza
do rei, e o rei chamou no último dia do banquete a sua esposa, a rainha Vasti, para apresentá-la pela sua beleza às suas autoridades, às autoridades do império. A rainha Vasti não quis comparecer, e aí ela foi deposta do seu cargo, e de forma soberana, Deus tinha um propósito para Esther. Ela foi, depois de um tempo, eleita pelo rei, escolhida pelo rei para substituir a rainha Vasti. Mas Deus tinha um propósito na vida de Esther. Durante o reinado de Esther, foi levantada lá na Pérsia uma grande revolta e perseguição aos judeus que estavam espalhados em todo o império medo-persa. Porque havia um homem, um inimigo dos judeus, Amã, que tramou a morte de todos os judeus. E aí Mordecai, que estava na frente do palácio, ouviu o decreto do rei, que Mordecai havia instigado o rei Assuero a assinar um decreto, que num determinado dia todos os judeus iriam ser mortos, e Mordecai transmitiu essa mensagem para Esther. E é o texto que lemos, né? Mordecai disse assim para Esther: não imagines no teu coração que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo o calares nesse tempo, socorro e livramento virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E aí Mordecai faz uma pergunta: quem sabe se para um tempo como este tu foste levantada? Então, eu quero falar sobre propósito hoje à noite, chamado para um tempo como esse. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Nós não estamos aqui em vão. Nós não vivemos em vão. Nós vivemos com o chamado de Deus. Eu e você, os pastores, os líderes dessa igreja, todas as pessoas que estão aqui, que não é líder, mas que é filho de Deus, que não é filho, mas que ama a Deus, que sente algo no coração, que está aqui hoje à noite, porque foi chamado por Deus. Nós temos um propósito que Deus estabeleceu para nós. Então o livro de Esther, ele faz parte dessa história de chamados, do chamado de Deus. O livro de Esther é um livro histórico, é um livro que tem algumas peculiaridades. Como eu já falei, é o único livro da Bíblia que não traz o nome Deus, mas que revela o mover de Deus nos bastidores, porque Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Tem momentos da vida, eu creio que são muitos momentos, em que a gente não vê Deus agindo. Talvez Esther, naquela conjuntura para a qual foi levantada, talvez não percebesse a mão de Deus, mas nos bastidores da história, Deus estava agindo para que Esther cumprisse um propósito, que era livrar os judeus. Então Esther era uma jovem órfã, judia, como eu já falei, criada por Mardoqueu, que era seu tio, que se torna rainha da Pérsia, e seu papel revela como Deus coloca pessoas estratégicas em posições chaves. Deus coloca pessoas estratégicas em posições chaves para revelar o seu propósito, para cumprir o seu plano. Então o livro de Esther, ele mostra algumas coisas muito importantes. Por exemplo, ele mostra que Deus dirige a história nos bastidores. Deus está dirigindo a história nos bastidores, por trás das cortinas. Deus está agindo. O mundo não está correndo aleatoriamente. Deus está controlando e planejando todas as coisas. O livro de Esther também mostra que pessoas comuns podem cumprir propósitos extraordinários. Você e eu não precisamos ser extraordinários para cumprir propósitos extraordinários. Só precisamos estar na mão de Deus. O livro de Esther também mostra que crises podem se tornar pontos de virada na tragédia de um povo. E mostra ainda que a fé e o posicionamento podem mudar destinos. A fé e o nosso posicionamento podem mudar destinos. E a semelhança do contexto de Esther, queridos, nós também estamos vivendo um tempo de desafios, um tempo de lutas, um tempo de trevas,
mas também um tempo de oportunidades divinas. E Deus continua perguntando, e a pergunta de Deus é: você entende por que está aqui? Você entende o propósito do seu tempo? Você percebe que não está aqui por acaso? Eu queria falar pelo menos 4 coisas sobre esse livro de Esté, capítulo 4, verso 13. E quando Mardoqueu pergunta: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Lá no versículo 16, né? verso 14, perdão. Quem sabe se para um tempo como este, chegaste a este reino. Nós precisamos descobrir de Deus, né? Eu já falei algum domingo desse aí sobre o propósito, só que eu não usei esse texto de forma específica. Deus continua perguntando se a gente está entendendo o tempo que a gente está vivendo. Deus continua perguntando se nós estamos percebendo o tempo, a crise, o contexto que nós estamos vivendo. Eu queria usar esse livro de Esté para falar sobre 4 verdades muito importantes para as nossas vidas hoje à noite. 4 verdades de Deus para nós hoje. 4 ensinamentos que a gente pode aprender do livro de Esté. O primeiro é que o nosso propósito, ou seja, o propósito de Deus em nós é revelado em um tempo de crise. Deus revela o seu propósito na nossa vida num tempo difícil, num tempo de luta, num tempo de dificuldade, num tempo de crise, num tempo de sofrimento, num tempo de aflição. Verso 13, Mardoqueu disse: não imagines que por estares num palácio, só tu escaparás. Veja, Esté estava no palácio, mas ao redor de Esté havia os judeus, pessoas de Deus, a nação de Deus, que corria risco de vida. Esté pensava que estava protegida, mas foi nessa época de tempo difícil para a nação que o chamado de Esté foi revelado, que o propósito de Deus foi revelado na vida dessa menina. O propósito de Esté foi revelado num tempo de crise, porque a crise estabelece um divisor de águas na nossa vida. Eu queria que você lembrasse dessa frase: a crise estabelece um divisor de águas na nossa vida. A crise vivida pelos judeus não era apenas um cenário histórico conturbado, mas também era uma batalha espiritual profunda. E o chamado de Esté foi revelado nesse turbilhão, nesse momento de crise vivida pela nação dos judeus. Ameaças externas frequentemente expõem conflitos internos. E foi isso que aconteceu com Esté. Diante do perigo, diante do estado do povo, sua fé e sua confiança em Deus foram revelados. A crise não apenas nos afeta, a crise também nos define. A crise marca um antes e depois na nossa vida, no nosso momento histórico, na nossa vida com Deus. A crise, ela nos convida a amadurecer, nos fortalecer a fé e assumir o nosso papel no reino de Deus. Irmãos, nós vivemos momentos de crise na nossa nação, e é nesse momento que Deus quer levantar pessoas para marcar a sua história. É no momento de perseguição, de luta, seja social, seja religiosa, seja política, que Deus quer nos levantar com a nossa voz, que Deus quer que assumamos posições. Tempos difíceis revelam quem nós somos. Tempos difíceis revelam quem é você. Esté era apenas uma moça, uma menina criada no palácio. Mas aquela época de crise revelou a mulher forte, a mulher de Deus e a mulher disposta que era Esté. Deus usa a crise para despertar o nosso chamado, o nosso propósito. Esté estava confortável no palácio até que Deus mexeu no cenário mundial. O chamado de Deus raramente nasce em tempos tranquilos, mas ele nasce quando tudo está em risco. O agir de Deus, ou o momento de Deus na nossa vida,
ou despertar no coração se manifesta quando a crise nos acomete. A crise de sua família, a crise de sua igreja, da sociedade, não é só um problema, é um palco onde Deus quer revelar o seu chamado. A crise é um palco, é um lugar, é um momento, é um estado, onde Deus quer revelar o seu propósito, onde Deus quer que você se levante e faça alguma coisa. Então essa é a primeira lição que a gente tira aqui do texto de Esté, que o nosso propósito é revelado no tempo de crise. A crise de sua igreja, de sua família, da sociedade, é um palco onde Deus quer revelar o seu chamado por Deus. E eu acredito, queridos, que nós não estamos vivendo dias difíceis por acaso, não. Há um propósito de Deus. Queridos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus não precisa de nós, amém? Você entende isso? Mas Deus desejou, Deus resolveu precisar de nós. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Nós podemos, Deus poderia pregar o Evangelho, usar os anjos para pregar. Deus poderia usar os seres celestiais que Ele criou para fazer a sua obra. Mas Ele resolveu, Ele decidiu contar conosco. E Esté, naquele instante, assumiu a responsabilidade. Ela sabia que se ela se omitisse diante dos desafios, isso ia trazer prejuízo para ela mesma, para o seu povo, para os judeus e para si próprio. Então Deus espera a nossa participação. Deus espera que nós cooperemos na sua obra. Ser instrumento de Deus exige disposição. Deus usa quem se dispõe, não apenas quem se sente preparado. Deus usa quem se dispõe. E é nesse tom que lá em Isaías, capítulo 6, Isaías ouve a voz do Senhor que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, amados, nós precisamos nos dispor diante de Deus. Se você não fizer nada, Deus vai usar certamente outra pessoa, mas nós pagaremos um preço por causa disso. Deus é soberano, mas Deus quer contar conosco. Deus quer nos levantar e nos chamar, aliás, nos chamou para um tempo como esse atual, que é um tempo difícil, que é um tempo de luta, que é um tempo de desafio, e não só na questão política, social, mas no reino espiritual, na luta espiritual, da qual a igreja tem travado essa luta, essa guerra. Ser instrumento de Deus exige disposição. Deus usa quem se dispõe, Deus usa quem diz: eis-me aqui. Deus não usa quem está preparado somente, mas desde que esse preparado se disponha a ser usado pelo Senhor, onde quer que esteja, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que Deus o colocou. Então não se omita diante dos desafios, porque quem se omite sofrerá a consequência. A Bíblia diz que Deus deu talentos, na parábola dos 10 talentos, e Deus depois foi pedir conta a cada um do talento. Quem recebeu 1, quem recebeu 3, 5 talentos, foram prestar conta diante de Deus. Queridos, Deus vai pedir conta de nós. Deus vai nos pedir conta do talento que nos entregou, dos dons que nos deu. E algum dia, a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos perante a presença de Deus para prestar conta da nossa vida ao Senhor. O que foi que fizemos? O pastor Corifeu sempre diz isso, né? O que foi que fizemos? As nossas mãos serão apresentadas diante de Deus, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu sei que na época de Esté, esse versículo nem estava escrito ainda, mas ela sentiu o peso da responsabilidade. Deus me colocou aqui para cumprir um propósito. Deus me colocou aqui para cumprir um propósito. Portanto, eu não vou me omitir. Eu vou enfrentar de cabeça erguida. Uma outra lição que a gente aprende aqui no livro de Esté é que se nós nos calarmos, outra pessoa se levantará. Verso 14. Mardoqueu declara: se te calares, socorro e livramento virão de outra parte. Se nós nos calarmos, a obra de Deus vai ser
Vai ser feito, amém? Deus vai levantar pessoas de outra parte. Deus vai levantar recursos de algum lugar. Mas nós seremos responsabilizados. O plano de Deus não depende de nós, mas nós somos chamados a participar dele. Deus vai cumprir seus propósitos, com ou sem você. Deus vai cumprir seus propósitos conosco ou sem nosco, né? Com a gente ou sem a gente, com você ou sem você, mas nós seremos responsabilizados pelo Senhor. Eu tinha um professor no seminário que eu sempre lembro, ele já morreu, pastor Sérvulo Moraes. Ele dizia, ele era muito brincalhão, um grande pregador. Ele sempre dizia para nós, ó, pode brincar comigo, mas nunca brinque com Deus. Porque às vezes a gente se acostuma muito com Deus. A gente se acostuma, né? Deus é nosso amigão, é o nosso Abba Pai, e a gente vai acostumando com Deus. E aí foi aquele caso de Uzá, né? E Uzá que colocou a mão na arca, porque às vezes a arca de Deus, a presença do Senhor, a gente perde o temor a Deus, né? A gente perde o respeito ao Todo-Poderoso. A gente chama Deus de você, a gente, né? Não que seja pecado chamar Deus de você, mas a gente vai se acostumando com o sagrado, com o divino, e a gente vai levando Deus na brincadeira. E Mardoqueu falou ao coração de Esté e à consciência de Esté que ela deveria se dispor, que ela não deveria se calar, que ela deveria agir, porque Deus pode levantar livramento de outra parte, mas Deus vai nos responsabilizar, porque Deus nos deu uma missão e Deus nos chamou para um propósito. Deus nos deu uma missão e Deus quer que a gente cumpra aquilo que Ele nos deu. Mas que privilégio é ser escolhido por Deus. Jesus chegou para os discípulos e disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora, quando nós ficamos em silêncio, queridos, o silêncio também é uma decisão. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Não agir é agir contra o plano de Deus. Não se posicionar é apoiar o inimigo. Não fazer nada é tomar uma decisão. Não tomar decisão, para Deus você já tomou, de não fazer nada. E num tempo como esse, a gente não pode cruzar os braços e dizer, Senhor, como diz Isaías, né? Eis-me aqui, mas usa ele lá, não eu, né? Quando a gente está indiferente ao Evangelho, queridos, Deus usa as circunstâncias da vida para que as circunstâncias possam nos levantar. E às vezes é problema, é crise, é dificuldade, é crise financeira, é crise na família. Deus está usando circunstância para nos empurrar para frente, para dizer, é a tua vez, é a tua voz, fala e não te cales. Paulo disse para Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, né? Então não há um tempo certo para pregar, é todo o tempo, é no carro, é na rua, é na escola, é no trabalho, é evangelizando, é mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é fazendo diferença na vida das pessoas, porque para isso fomos chamados. Então o silêncio é uma decisão. Deus sempre terá um remanescente. Se Esté se calasse, Deus levantaria alguém. Se você se calar, Deus levantará outro, mas você perderá o privilégio de ser bênção na vida de alguma pessoa. Amém? Glória a Deus. Lá na célula a gente tem um privilégio de investir a nossa vida na vida de alguém, de amar alguém, de trabalhar por alguém, de discipular alguém, de ensinar o Evangelho, de orar por alguém, de interceder, de investir para que uma situação possa mudar. Então Deus sempre terá um remanescente. Talvez você seja a voz de Deus, ou a voz que Deus quer usar na sua casa, quem sabe você seja a voz que Deus levantou para ser usada na sua família. Seja você jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, senhor, senhora. Talvez Deus quer usar a sua voz na sua casa. Talvez você seja a ponte de Deus na sua igreja, na sua célula. Deus quer usar essa ponte para trazer a glória dele para a igreja, para a casa, para a família, para a célula. Talvez você seja um instrumento que Deus quer usar para falar alguma coisa.
Queridos, às vezes uma ação muda muito na nossa vida. Corrie ten Boom, no livro Refúgio Secreto, eu falei no início, talvez nunca pensou que salvaria 800 judeus da morte. Talvez nunca pensou que Deus a usaria de forma estratégica para preservar esses judeus. Mas foi usada por Deus num tempo de comunismo, um tempo de perseguição duramente à fé cristã e aos judeus de forma específica. Deus a levantou, uma menina, ainda muito nova, muito jovem. Deus não olha idade, queridos. Deus olha a disposição. Deus não vê se você é magro, magra, gordo, gorda, bonito, não bonito, né? Novo, velho. A Bíblia fala que os filhos de Deus na velhice ainda darão frutos. Não há época certa para ser usado por Deus. Todo momento é momento, desde que nós nos disponhamos e nos coloquemos diante dele. Talvez você seja o intercessor que sustentará a sua geração. Se você calar, quem falará? Quem orará? Quem intercederá? Então talvez Deus quer te usar para orar pela nação, para orar por uma família, para orar por uma mãe, por um pai, por um filho. É assim que Deus faz a obra, quando a igreja se movimenta, e a igreja se coloca na mão de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Não é tempo de se omitir, não é tempo de ficar calado, não é tempo de dizer, Jesus, usa outro, Senhor, não é meu tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora. Nós somos chamados para um tempo como esse que a gente está vivendo, tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de negação da fé, tempo onde muitos jovens estão tirando as suas vidas, tempo onde o pecado está acabando com a nação, tempo onde a igreja está ausente, está letárgica, indiferente a essa situação. É o tempo que Deus quer nos usar para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Então, se você se calar, outra pessoa se levantará, mas a pessoa que quer te usar é Deus. E ainda mais, você nasceu para um tempo como este, você nasceu para esse tempo. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a ser rainha, ou que chegaste ao reino. Veja, eu falei que na época de Esté, no livro de Esté, aliás, Deus estava trabalhando nos bastidores. E rainha, a Esté, é escolhida por Assuero para ser a sua esposa. E é interessante que não foi por acaso que Assuero escolheu Esté. Ele tinha outras virgens para casar. Mas ele escolhe Esté, porque Deus estava trabalhando por trás, para que aquela cena pudesse acontecer, para que esse fato pudesse acontecer. Talvez você é um médico, um advogado, um professor, um profissional liberal, um estudante, um empresário, né, um trabalhador que trabalha em certa empresa, que nasceu numa família com um propósito divino, queridos. Às vezes a gente tem um outro propósito no coração, mas Deus quer usar a gente onde a gente está. Eu falei para a Irani que eu não queria estar onde eu estou, né? E esses dias, assim, esses anos, Senhor, a redenção é tão quente, eu queria voltar lá para o meu Garanhuns, lá é tão fresquinho, Jesus, tão friozinho, né? Uma cidade tão friinha, tão gostosa. Mas o propósito de Deus, irmãos, não é o nosso propósito. Nós estamos aqui, não é por acaso. Deus mexeu os pauzinhos atrás da cena, nos bastidores, para que a gente estivesse nesse lugar, na igreja Batista El Shaddai, na escola tal, na empresa tal, porque há alguma coisa que Deus quer usar você para fazer ali, naquela célula, nessa família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, não sei, o contexto da sua vida não foi aleatório. Rick Warren diz isso no livro, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Tudo há um propósito de Deus, e a ficha caiu para Esté. Porque ela percebeu, poxa, não é à toa que eu fui rainha, que eu sou rainha. Deus tinha um plano de salvar a nação dos judeus por causa de Esté.
A gente, às vezes, a gente não sabe o plano de Deus. Eu oro muitas vezes e digo, Senhor, qual o teu propósito para mim? Eu tenho 57 anos. Eu estava pensando, eu sou pastor, desde 21 anos eu fui ordenado. E antes disso eu já pregava. Eu entrei no seminário com 17, 18 anos. Né? Com 12 anos eu já pregava na igreja. Aí eu falo, Senhor, tantos anos pregando, tantos anos na igreja, qual o teu propósito? Eu não descobri ainda para a minha vida. Né? Mas eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Né? Você não precisa chegar ao anjo do céu e dizer assim, né, cumpra esse propósito. Onde você está, querido? Esse é o propósito, esse é o tempo. Não espere um anjo descer do céu e dizer, meu servo, eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Não espere isso, não vai acontecer. Pode acontecer. Comigo ainda não aconteceu até hoje. Nenhum anjo, eu nunca vi um anjo, irmãos. Eu gostaria de ver um anjo, né? Eu não sei se eu aguentaria ver um anjo. E ver Deus, a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas o Filho unigênito o fez conhecer. Mas a gente espera assim um chamado de Deus, um chamado divino, angelical, aquela coisa, né? Senhor, não, queridos, onde eu estou, na minha humildade, na minha simplicidade, na minha família, na minha célula, na minha casa, Deus quer que o seu propósito seja cumprido através da sua vida, para a glória dele. Será que Esté sabia que iria salvar centenas, milhares de judeus? Jamais. Mas o propósito de Deus, ele é cumprido e revelado aos poucos. A Esté simplesmente disse, eis-me aqui. Então você nasceu para esse tempo. Quem sabe se não foi para um tempo como esse, que chegaste ao reino. Nada na sua vida é coincidência. Você pode dizer isso? Nada na minha vida é coincidência. Será que é? Será que alguma coisa na sua vida é coincidência? Será que nós não tememos a um Deus Todo-Poderoso? Será que a Bíblia não é a palavra de Deus ainda para nós? Será que o mesmo Deus que revelou o propósito de Esté é o mesmo Deus que está conosco hoje? Será que o mundo não é governado por Deus? Será que a nossa vida passa despercebida diante dele? Eu não creio nisso. Por isso eu creio que nada na minha vida foi coincidência. Os pais que eu tive, a vida que eu tive, tudo que eu passei, tudo que você passou, Deus foi nos forjando para que a gente chegasse até aqui. Então Deus tinha um plano na origem de Esté. Esté era órfã, criada por Mardoqueu, mas Deus tinha um propósito na vida de Esté. Deus tinha um plano na beleza de Esté, porque quando o servo do rei, os eunucos, né, foram buscar virgens para o rei, eles foram buscar as mulheres, as virgens mais bonitas do Império Medo-Persa. E Esté foi escolhida, quer dizer, Deus tinha um plano na beleza de Esté. Deus tem um plano na sua beleza. Glória a Deus. E na sua não beleza também. Deus tem um plano, né? Deus tem um propósito, irmãos. Sei lá, na sua barba, no seu sexo, masculino ou feminino. Deus é o Deus de detalhes. A Bíblia diz no Salmo 139 que nós fomos entretecidos por Deus no ventre da nossa mãe. Deus formou os nossos ossos lá no ventre, de forma individualizada. Deus formou a nossa alma. A gente tem uma discussão sobre a origem da alma, né? Tem alguns que acreditam que Deus criou todas as almas, e quando nasce uma criança, Deus coloca uma alma ali. Outros creem que Deus forma uma alma quando forma um ser. Formou o corpo, ele forma a alma. Então a origem da alma assim é meio confuso, mas Deus formou a nossa alma, ou mandou a alma, ou formou lá no ventre da mãe, de forma individualizada. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e cada um, de forma específica, foi criado por Deus para cumprir um propósito eterno. E veja que Deus usou a beleza de Esté, e ela foi para o palácio, passou um ano lá se embelezando ainda mais, né? Com aromas, com perfumes, e as virgens eram levadas à presença do rei, e quando o rei a desejava, ele não deixava sair, ele a chamava, aliás, e Esté foi chamada pelo rei.
Deus tinha um plano na beleza de Esté, Deus tinha um plano na posição de Esté num palácio. Ela não foi rainha por acaso. Você não é empregado ou empresário por acaso. Você não é homem ou mulher por acaso. Você não é casada com seu marido, com a sua esposa, ou solteira ou solteiro por acaso. Há um propósito de Deus na nossa vida em todos os detalhes. Tudo que você viveu até aqui, lágrimas, dores, portas fechadas, foi o treinamento para o propósito de hoje. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida passada, tudo que você passou, as crises, sofrimentos, dificuldades, choro, portas fechadas, uma série de dificuldades na vida, tudo isso teve um propósito divino para o tempo que você está vivendo hoje. Amém? Então pense assim, queridos, Deus me preparou, Deus me forjou, Deus me capacitou com a vida, com as lágrimas, com as tristezas da vida, para forjar o meu caráter, para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, para que eu pudesse fazer diferença na vida de alguém, ou numa nação, ou orando, ou intercedendo, ou clamando a Deus, ou pregando, ou me posicionando, ou fazendo qualquer coisa que Ele me chamou para fazer. Deus posiciona pessoas em lugares estratégicos. Esté não pediu para estar ali, não pediu para ser rainha, mas Deus a colocou exatamente ali. Você também não pediu certas coisas, mas Deus arquitetou certas coisas. Nem tudo é como a gente quer, mas Deus controla todas as coisas. Nem tudo é como a gente quer, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o futuro. A Bíblia fala que Deus vê o futuro desde o presente, Ele olha todas as coisas. Quer dizer, Deus enxerga tudo, a gente só enxerga parte. O seu tempo é agora, não é amanhã, não é quando tudo melhorar, não é quando você for mais forte. Se Deus te colocou no lugar em que você está, é porque é agora que Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Não é amanhã. A gente não pode adiar o plano de Deus. E queridos, o plano de Deus não é uma coisa assim, né, que ainda vai se cumprir. O propósito de Deus está se cumprindo na sua vida, quando você diz sim para o Senhor. Você não está no trabalho que está à toa, você não está na família que está à toa, por acaso. Você não está na sua igreja por acidente. Deus planejou cada detalhe para esse exato momento. Glória a Deus. Quando Esté entendeu o seu propósito, ela disse: se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas eu cumpri o propósito de Deus. Esté se levantou como intercessora e salvadora de sua geração. Hoje Deus está procurando pessoas que, como Esté e como a família Timbum, lá no refúgio secreto, digam: Senhor, se me colocaste aqui, usa-me para esse tempo. Se tu me colocaste aqui, usa-me para esse tempo. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice os seus dias. Não desperdice a sua beleza. Não desperdice. Não entregue o seu corpo para aquilo que não produz bênção de Deus, mas entregue para Jesus, para que Ele use o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para a glória e honra dEle. Amém? Fique em pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Há famílias esperando a sua intercessão. Há vidas esperando a sua coragem. Há pessoas esperando a sua voz. Este é o seu tempo. Este é o seu chamado. Este é o momento para o qual Deus te preparou. Nós não temos talvez mais muitos anos de vida aqui nessa terra. E aí, por essa razão, amado, você não pode desperdiçar o seu tempo. Não quero dizer para você deixar de fazer o que está fazendo, mas faça o que você está fazendo com um propósito, com uma meta. Faça o que você está fazendo com uma meta. Senhor, não é em vão a minha vida. A minha vida, Deus, não vai ser em vão, em nome de Jesus. Eu quero fazer qualquer coisa para a qual fui chamado. Eu quero, Senhor, orar.
por alguém. Eu quero orar por alguém. Eu quero abraçar uma pessoa. Eu quero ajudar alguém. Eu quero manifestar o teu propósito. Eu quero, sei lá, eu quero fazer qualquer coisa que o Senhor revelar para mim, que o Senhor trouxer à minha mente, ao meu entendimento, ao meu coração. A única coisa que eu não quero é viver por viver. Queridos, a gente só encontra o sentido da vida em Deus. Hoje eu estava vendo o status, eu não costumo ver status do WhatsApp. Eu fico surpreso como é que as pessoas gostam de ver status de WhatsApp. Eu coloco uma imagem, um vídeo do WhatsApp, aí daqui a 1 hora tem 100 visualizações. Eu falo, o povo gosta de ver status, né? Eu não costumo, mas hoje eu fui ver de uma pessoa específica, uma amiga minha, que está vivendo um momento difícil, e ela diz assim, estou procurando o sentido da vida, porque ela teve uma perda muito grande esses dias. Eu falei para ela, ó, a gente nunca consegue descobrir o sentido se a gente não procurar em Deus. Deus é o sentido para a minha vida. Deus é o sentido para você. Não é o trabalho, não é a sua família, não é a sua empresa, mas Deus é o sentido. E a gente encontra quando a gente procura na pessoa certa. Esté entendeu que ela foi levantada por Deus como rainha para cumprir um propósito. Mas não só Esther, Davi, Salomão, todos os personagens bíblicos cumpriram um propósito. E o mesmo Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. Será que Deus parou? Será que Deus disse, não, chega? Será que Deus disse assim, não, essa geração que vem agora não tem um propósito, não? Não, querido. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E os propósitos dele são os mesmos da eternidade. E Deus quer fazer diferença na nossa vida. Você não precisa ser missionário lá na África para isso. Se Deus te chamar, glória a Deus. Você não precisa fazer grandes coisas. Você só precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, disposto a dizer sim para Jesus. Porque se a gente mudar uma vida, talvez a gente vai estar cumprindo nosso propósito, né? Se a gente mudar uma vida, talvez a gente vai estar cumprindo nosso propósito. Talvez seja esse o propósito para o qual Deus te levantou. Né? Como Moody, que foi um dos maiores evangelistas, pregou, uma pessoa se converteu e essa pessoa foi grandemente usada por Deus. Às vezes é uma pessoa, às vezes é orando por uma pessoa que você cumpre o seu propósito, a sua meta de vida. Peço ao Senhor nessa noite que revele ao seu coração algo que Ele quer revelar para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse diante de Deus nesta hora e dissesse, Senhor, abre a minha mente, meu coração, Jesus. Pulsa aqui dentro de mim, na minha alma. Eu quero sentir algo novo nessa noite. Eu quero, Senhor, sentir o Teu chamado, porque eu fui chamado para um tempo como esse. Eu quero sentir o Teu chamado para a minha vida, Jesus. Eu me disponho a Ti. Deus, eu não sou grande, eu não sou... Talvez eu não sou ainda preparado, mas eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Porque, Senhor, eu quero cumprir o Teu propósito para a minha vida, como Esther cumpriu o dela. Eu não quero, Jesus, eu não quero passar desse tempo. Eu quero ser usado por Ti em coisas pequenas, em coisas simples, para a glória do Teu nome, Jesus. Coloque a sua alma diante de Jesus, põe o seu coração diante dEle. Diga, Senhor, usa a minha vida para a Tua glória. Jesus, eu quero descobrir o sentido. Eu quero descobrir o sentido para a minha vida, Senhor. E o sentido está em Ti, Jesus. Está em Ti, Senhor.